Bom dia a todos, pimpolhos do meu Brasil varonil. Como vocês estão? Tudo bem? Aliás, não só do Brasil, né? Do mundo inteiro. Eu sou assistido no mundo inteiro. É só você ver o número de visualizações do meu vídeo. É uma coisa astronômica. Como vocês estão? Tudo certo? Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e aqui estamos para mais uma aula no curso sobre a história da Grécia. Esse curso e esse canal é mantido por aqueles que apreciam o meu trabalho. Se você está entre eles, colabore com o canal. Assista a aula, curta o conteúdo e depois vá na descrição do vídeo e veja como você pode nos ajudar. Tá bom? Então vamos para a aula. Vamos para a aula porque a aula hoje é boa, é divertida. Édipo Rei é uma tragédia de Sófocles que tem como personagens os membros da família que reinava na cidade de Tebas. A começar por Laios. Laios é o primeiro personagem da nossa história, o rei de Tebas. A nossa história começa de uma maneira não tão estranha assim, para quem já está acostumado com a mitologia. Laios, talvez assistindo os garotos se exercitarem nus no ginásio, se apaixonou por Crisipo, que era o filho de Pélopes. Nós já estudamos a história de Pélopes aqui no canal. Como na época os reis não gostavam muito de receber um não, Laios simplesmente raptou Crisipo, a revelia de Pélopes, evidentemente, e enfureceu o pai. Pélopes lançou uma maldição sobre Laios, e é claro que os deuses gregos ouviram, porque como vocês já sabem, por tantas histórias que a gente já contou aqui, os deuses são garotos de 12 anos que só querem uma oportunidade para ferrar os humanos. Então, quando algo dessa monta se passa, os deuses estão esfregando a mão lá no Olimpo para falar: opa, aí gente, já temos um cara aqui para a gente sacanear esse mês. O cara da vez foi Laios. O tempo se passou, sabe-se lá o que aconteceu com Crisipo, eu não sei, também não quero saber. E Laios se casou com Jocasta. E os dois se tornaram rei e rainha de Tebas. Eu já contei aqui nesse canal como era importante para um pai ter filhos na Grécia Antiga. A falta de um descendente masculino era gravíssimo
porque era ele que continuaria o culto aos antepassados e que, portanto, honraria a alma do pai quando ela morresse. Mas naquele momento, Laios e Jocasta não estavam conseguindo ter filhos. Não se sabia se o problema era Laios, Jocasta. O que ocorreu em seguida é que Laios procurou o oráculo de Delfos para tirar essa dúvida. Quando ele chegou no oráculo, recebeu uma notícia boa e uma notícia ruim. Tem um mosquito aqui assistindo nossa aula junto com a gente. A notícia boa, o oráculo falou, é que você vai ter um filho. Então Laios já ficou animadão. Opa! Tá aí, é tudo que eu precisava. Qual a notícia ruim? Ah, nada pode ser tão ruim assim que anule a primeira, não é? Pois é. A parte ruim é que o seu filho vai te matar. E vai se casar com a sua mulher, com a rainha Jocasta. Laios voltou atormentado para Tebas. Era duro a situação dele, porque o oráculo de Delfos não costumava falhar. Ele voltou para a cidade dele jurando que não iria encostar a mão em Jocasta. E assim ele foi. Chegando a Tebas, surpresa! Amor, eu tenho uma notícia ótima para você, disse Jocasta. Qual? Eu estou grávida. Eita, nós! Cai o queixo de Laios. O garoto nasceu, mas Laios, imaginando que poderia, digamos assim, desafiar a vontade dos deuses, decidiu que o garoto não iria viver. Ele tomou a criança, furou seus pés para que ela não pudesse andar, a amarrou e entregou ao seu mais leal criado, para que ele a abandonasse no Monte Cíteron. Era muito comum histórias como essa de crianças sendo abandonadas. Esse criado, um jovem na época, ele levou a criança decidido a fazer o que o rei mandou. Porém, quando lá chegou, o criado ficou com pena do garoto. Era um homem. Ele conhecia um pastor da cidade de Corinto, que ficava mais ou menos perto de Tebas, o qual, né, esse pastor, por sua vez,
sabia que o rei de Corinto, um homem chamado Pólibo, queria ter filhos e também não estava conseguindo. Não sei qual é o problema desses reis aí. Fazer um teste de, sei lá, testosterona, não sei que teste que faz nessa galera aí. O criado de Laios, ao invés de abandonar a criança, entregou-a ao pastor de Corinto. E o pastor de Corinto, por sua vez, deu ela ao rei de Corinto, Pólibo. Pólibo e a sua esposa, Mérope, olharam para os pés do garoto, inchados, feridos, e o nomearam em alusão ao ferimento. Deram o nome de Oidipus, ou para nós, Édipo. Aquela criança era o nosso Édipo. E ela cresceu, filha. Ela cresceu acreditando ser filha do rei Pólibo e da rainha Mérope de Corinto. Eles nunca contaram a verdade a ele. Ele nunca foi informado de tudo o que se passou. Ele cresceu e se tornou um jovem forte, bonito, como só podia ser, né? Aristocrata. Um dia, Édipo, não sei se estava numa micareta em Corinto, estava tomando umas, todo mundo também bebendo lá seu vinho. Quando ele arrumou uma briga com um dos bêbados ali da rua. E aquela coisa de um xinga o outro xinga um. O bêbado olhou um breve momento de sanidade. Ele olhou fundo nos olhos de Édipo e o chamou de filho adotivo. Ninguém sabe até hoje se aquele bêbado tirou isso do nada ou se de repente algum deus colocou isso na boca do bêbado. Seja como for, isso mexeu com a cabeça de Édipo. Porque Édipo, conforme crescia, ele já tinha ouvido uma coisa aqui, outra acolá, um criado aqui e acolá cochichando. Mas nunca de forma tão direta. Aquilo mexeu com a cabeça de Édipo. Édipo, de repente, um sentimento estranho tomou conta dele. Ele tinha que saber a verdade. E ele mesmo, sem contar nada para ninguém, viajou para Delfos para ter mais informações. Quando lá chegou, foi informado pelo oráculo a mesma coisa que o seu pai ouviu anos atrás. Você, garoto, está destinado a matar o seu pai e a se casar com a sua mãe. Édipo ficou arrasado. Édipo amava Pólipo. Ele amava a sua mãe Mérope. Ele não queria matá-los.
Ele não queria matar seu pai, muito menos casar com a sua mãe. E desesperado como ele estava, ele não voltou para Corinto. Veja, a mesma coisa que aconteceu com o pai dele acontecia com ele. Ele também achava que podia ludibriar, enganar os deuses. Então ele dizia para si: para não correr o risco de acontecer um acidente, sabe-se lá o que os deuses vão tramar, eu não vou nem voltar para Corinto. Eu vou me meter nessa estrada aqui e dar uma de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar para onde ela quiser. Ele fugiu para o leste. Tomou uma estrada e se foi. Foi andando. Ele nem sabia para onde ele estava indo. Andando pela estrada, de repente ele vê do outro lado vindo um carro de bois com um velho em cima, cheio de criados em volta. Não era uma pessoa comum, aparentemente era um rei de qualquer lugar aí, vindo em sua direção. Parece que esse velho estava também indo para Delfos porque a cidade dele estava sendo atacada por um monstro. Então ele estava correndo para Delfos para fazer uma pesquisa emergencial pela cidade. Édipo estava tão atormentado, estava com a cabeça tão cheia de coisas. Não sei se já aconteceu com vocês, cheio de problemas, você fica andando na rua que você não sabe nem para onde você está indo. Édipo estava tão injuriado que ele ficou no meio da rua ali, ele falou: "Ah, quer saber? Esse carro que passe por cima de mim. Minha vida não vale mais nada." E o carro, com o velho em cima, que também estava meio perturbado, seguindo em alta velocidade. Na iminência do choque, Édipo pulou para o lado para não ser atropelado e mandou um belo de um palavrão, de um foda-se. Vai pra PQP, vá a merda, pro condutor do cavalo. Um dos criados do velho parou e foi tirar satisfação com Édipo. Édipo, que já estava puto da vida, encheu o cara de porrada. Os outros criados e o próprio velho foram para cima de Édipo. E Édipo quebrou a cara de todo mundo. Matou a todos, inclusive ao velho, com exceção de um criado que meteu o pé, saiu correndo. Mais um dia na vida de Édipo, não é? Édipo fugiu da cena do crime e continuou o caminho dele, até chegar na cidade que estava sendo assombrada pelo monstro. Era Tebas. E o monstro em questão era a Esfinge, um monstro que era parte leão, na verdade parte leoa, parte cobra e parte mulher. Esse monstro ele atormentava a cidade comendo seus cidadãos. Ele propunha um enigma para a pessoa. A pessoa estava andando na rua, aí ele aparecia na frente do cidadão e propunha um enigma. Caso ele errasse, ele era comido. Era a história da esfinge.
A cidade estava ainda pior porque as pessoas tinham recebido a notícia de que o rei tinha acabado de ser assassinado. A tal ponto que o regente da cidade, o irmão do rei, um homem chamado Creonte, prometeu entregar, prometeu entregar a rainha viúva ao homem que derrotasse a esfinge. Édipo não tinha nada a perder. Já era o pior dia da vida dele mesmo. Se ele morresse ali para esfinge, tanto melhor. A minha vida já é um saco mesmo, já é uma merda. Eu vou encarar essa esfinge aí, vamos ver o que dá. E ele foi. A esfinge propôs o seguinte enigma. Vamos ver se vocês sabem aí. Vamos ver se vocês seriam comidos por ela. Qual é o ser que tem 4 pés de manhã, 2 pés à tarde e 3 pés à noite? Dá uma pensada. Édipo não pensou. Respondeu na lata. É o homem. Por quê? Na infância, a gente tem 4 pernas porque a gente está engatinhando. Na vida adulta, 2 pernas porque estamos andando normalmente. E na velhice, 3 pernas porque precisamos do auxílio de uma bengala. A esfinge fugiu. E Édipo foi aclamado o rei de Tebas, o salvador de Tebas, o herói, o homem que nos salvou. E como recompensa, Creonte cumpriu sua palavra e deu Jocasta em casamento a Édipo. Édipo se tornou o rei de Tebas e casou com Jocasta. O destino é cruel. Édipo governou por muitos anos, sem saber o que estava ocorrendo. Ele nunca suspeitou de nada, tanto que ele teve 4 filhos com Jocasta. Na verdade, 2 filhos e 2 filhas. Um casal chamado Etéocles e Polinices e um casal de garotas chamada Ismênia e Antígona. As coisas continuariam assim caso os deuses não resolvessem acabar essa lua de mel e lançassem uma praga sobre Tebas. De um dia para o outro, as plantações não davam mais frutos. As mulheres não davam filhos. Alguém precisa fazer alguma coisa. O sacerdote da cidade se ajoelhou diante de Édipo e pediu uma providência. Meu rei, meu salvador, você que já salvou a cidade uma vez da temível esfinge, salve-nos novamente dessa praga. Édipo fez aquilo que todo rei fazia em dificuldades. Consultou o oráculo de Delfos.
Ele enviou Creonte pessoalmente para ter essas informações. Já que a gente falou 3 vezes já sobre o oráculo de Delfos, deixa eu dar uma palavrinha a respeito dele, vai. O oráculo de Delfos, ele era um oráculo pan-helênico. Desculpe, ele era um santuário pan-helênico, um daqueles santuários que nós estudamos algumas aulas atrás, não sei qual aí. Ele era um local, por exemplo, portanto, de reunião da civilização grega. Gregos de todas as partes iam até o oráculo fazer consultas, etc. Confiavam bastante. O oráculo era um local respeitadíssimo. Só para você saber, Solon, quando fez a legislação ateniense, antes dele mostrar para os seus cidadãos, ele mostrou para o oráculo, para pedir a bênção. Tal como Licurgo. A legislação espartana dizem que veio do próprio oráculo. O oráculo ele era consultado na época por tudo. Para guerra, para paz, para aliança, para colônias. Vamos fundar uma colônia. Ah, pergunta lá para Delfos o que ele acha, entendeu? Sócrates começou a sua atividade intelectual depois de ouvir do oráculo de Delfos que ele era o homem mais inteligente da Grécia. Não porque ele sabia tudo, mas porque ele sabia que não sabia. E aquela frase famosa, conhece-te a ti mesmo, estava inscrita numa das colunas de Delfos. O deus guardião do oráculo era Apolo. Mas não foi sempre assim. É uma história aí da mitologia que a gente não podia deixar de contar, não é? Antigamente, o santuário de Delfos não era de Apolo, era da deusa Hera. A coisa começou a virar porque tudo começa com uma sacanagem de Zeus, não é? Zeus parece que deu uns pegas lá numa moça chamada Leto, a revelia da sua esposa. E ele teve com essa mulher os deuses Apolo e Ártemis. Leto, quer dizer, Hera, como não podia se vingar de Zeus, porque Zeus era mais poderoso que ela e de vez em quando até dava uns tapas nela, Hera se vingava das esposas de Zeus. Das amantes de Zeus, desculpe, não das esposas. Esposa é só uma. Das amantes de Zeus, Hera se vingava. E às vezes até dos filhos de Zeus também. Então, no caso de Leto, Hera conjurou uma cobra chamada Piton com o único objetivo de atazanar Leto. Eu digo isso porque Leto era uma deusa. Leto não poderia morrer por causa da cobra, mas ela podia sentir dor. Então, se Hera conjurou o Piton, foi só para encher o saco de Leto. Leto ficava o dia inteiro desesperada, achando que a cobra ia aparecer para dar mais uma picada nela. A tal ponto que ela, para ter Apolo e Ártemis, ela não conseguiu ficar no continente, ela teve que fugir e deu à luz numa ilha chamada Delos. Não Delfos, Delos.
Apolo e Ártemis nasceram na ilha de Delos. Apolo cresceu vendo o sofrimento da sua mãe por causa de Piton. A sua mãe ficava desesperada, meu Deus, essa cobra vai aparecer, não sei o quê. E Apolo, criança, ouvindo isso. Então, quando Apolo cresceu, ele já tinha lá o seu arco com uma flecha de prata. Ele prometeu vingar a mãe. E assim ele fez. Foi até o continente e encontrou Piton e lançou uma flecha sobre a cobra. O animal, desesperado, fugiu para o templo, entrou dentro do templo de Delfos, achando que ele iria ser protegido por Hera. Ao que Apolo apertou o botão do foda-se, entrou no templo e matou a cobra. Matou a cobra e mostrou o pau. E é isso aí, dane-se você, Hera. Hera, quando soube disso, fez o que todo mundo faz quando tem problemas. Foi reclamar para Zeus. Zeus, olha, Zeus tinha que ter um saco de ouro, viu? Porque, pelo amor de Deus, os deuses arrumavam toda a classe de problema e depois terminava no colo dele. Era um pé no saco. E lá vai Hera se queixar. Ah, é Apolo, entrou no templo, bateu no sacerdote. Zeus fez o que sempre fez. Zeus fez o que ele sempre fazia. Lavou as mãos. Isso é problema de vocês. Vocês arrumam esses problemas aí, agora querem que eu resolva? Problema é de vocês. Você que se vira lá com Apolo. A única coisa que eu tenho pena é da cobra. É de Piton, porque essa daí não tinha nada a ver com o assunto, você conjurou ela e ela foi a única que morreu. Só tenho pena dela. Vocês mesmos, vocês que se virem. E aí ficou isso, ficou dito por não dito e ficou essa situação. Então, a partir desse dia, Apolo virou o guardião de Delfos. Hera teve que engolir o choro e é isso aí. E é isso aí. E Zeus, para homenagear a cobra Piton, estabeleceu os jogos atléticos de Delfos, do santuário de Delfos, que eram os jogos píticos. E até nomeou o sacerdote como pitonisa. E ficou por aí. Então, desde esse dia, Apolo é o manda-chuva em Delfos. Como é que funcionava Delfos? Você era poderoso, tinha grana, você ia com o seu problema, com uma questão, até o santuário. Expunha o problema e era ouvido pela pitonisa. Essa pitonisa, uma sacerdote ali, possivelmente, tá? Vamos dizer assim, né? Porque a gente tá no YouTube. Possivelmente sob o efeito de algum psicoativo, não é? De algum artefato aí, se é que vocês me entendem. Ela ouvia você em transe. Em transe. E esse transe fazia com que ela acessasse uma realidade em que ela podia conversar com Apolo. Então, depois de te ouvir, ela falava coisas a esmo, uma fala errante. E alguns sacerdotes que estavam ali do lado
anotavam tudo. No final das contas, isso virava uma mensagem curta, num estilo parecido com os versos dos poemas homéricos. Quer dizer, virava uma mensagem em hexâmetros. Uma mensagem misteriosa, curta, como se fosse um aforisma, normalmente em tom ambíguo. Sabe aquelas coisas que pode ter um sentido e pode ter o sentido inverso? Era isso. Era um jeito meio de dizer que o oráculo nunca errava. Tem até um caso cômico que trata a respeito do rei da Lídia, um homem chamado Cresso. Ele procurou o oráculo porque ele estava a fim de atacar a Pérsia. Olha as ideias. Ah, acho que eu vou atacar a Pérsia, viu? Ah, boa sorte, meu amigo. Então ele foi procurar Delfos. E a profecia que ele recebeu foi assim: se você atacar, um grande império irá ser destruído. Ele ouviu isso e falou: opa, então o ataque vai ser um sucesso. Ele atacou, tomou um couro, tomou uma surra que ele nunca mais vai esquecer na vida. A Pérsia contra-atacou e conquistou a Lídia. E o oráculo acertou. Um grande império foi destruído. Então era para esse oráculo que Creonte tinha ido. Creonte foi, falou com o oráculo, recebeu a profecia e voltou com as palavras de Delfos. E informou o rei Édipo do que se segue. O antigo rei de Tebas foi assassinado. Os deuses exigem a expiação do criminoso. O antigo rei Laios precisa ser vingado. O assassino de Laios precisa ser encontrado e punido. Do contrário, a cidade continuará amaldiçoada. Boa notícia, completou, é que há uma testemunha ocular do crime. Quando tudo aconteceu, aparentemente alguém sobreviveu e fugiu. Édipo se comprometeu a realizar uma ampla investigação. Tipo político corrupto, né? Que faz ele mesmo a investigação a respeito dos seus próprios crimes. Ele olhava para os cidadãos e prometia recompensas para quem dar pistas sobre o paradeiro do assassino. Ele até proibiu que as pessoas dirigissem a palavra ao assassino. Se alguém souber quem é o assassino, não dirija palavras a ele. Todos se calaram. E, tragicamente, Édipo, se dirigindo aos deuses, disse: o criminoso ignoto, seja ele um só ou acumpliciado, peço agora aos deuses que viva na desgraça e miseravelmente.
E se ele convive comigo sem que eu saiba, invoco para mim também os mesmos males que minhas maldições acabam de atrair inapelavelmente para o celerado. Como uma medida complementar, Édipo mandou chamar o profeta Tiresias. Se você não se lembra de Tiresias, olha aí as nossas canecas, ó. Se você não se lembra de Tiresias, é ele. É aquele mesmo personagem que encontrou Ulisses no Hades. Nessa época ele estava vivo. O que significa que essa história que eu estou contando aqui se passou antes da Guerra de Troia. Tiresias era um profeta cego. A história da sua cegueira é divertida, eu vou contar bem rápido. Ele ficou cego porque ele viu Atena tomando banho no rio pelada. Atena estava tomando banho, aí ele olhou assim, meu Deus, que mulherão, tal. Atena percebeu e o deixou cego. Aí depois ela ficou com um pouco de pena e deu a ele o dom da profecia. Mas é minha visão, tal. Não, essa daí você já perdeu, meu amigo, lamento. Primeiro Édipo pediu a Tiresias que revelasse a verdade. Ele hesitou. Depois ele implorou. Tiresias continuou hesitando. Édipo então pressionou Tiresias a ponto de provocá-lo e de zombar da cegueira de Tiresias. Édipo teve a audácia de zombar da cegueira de Tiresias. Quem é esse cego que não vê porcaria nenhuma? Esse profeta cego. Que raio de profeta cego? É cego, não vê o que está à sua frente, não conhece o mundo real e ainda se chama profeta. Coisas como essa. Tiresias não aguentou essa provocação e disse assim: agora ouve. O homem que vens procurando entre ameaças e discursos incessantes sobre o crime contra o rei Laio, esse homem, Édipo, está aqui em Tebas e se faz passar por estrangeiro. Mas todos verão bem cedo que ele nasceu aqui. E essa revelação não há de lhe proporcionar prazer algum. Ele, que agora vê demais, ficará cego. Ele, que agora é rico, pedirá esmolas e arrastará seus passos em terras de exílio, tateando o chão à sua frente com um bordão. Dentro de pouco tempo saberão que ele, ao mesmo tempo, é irmão e pai dos muitos filhos com quem vive, filho e consorte da mulher de quem nasceu, e que ele fecundou a esposa do próprio pai, depois de havê-lo assassinado. Vai
e reflete sobre isso em teu palácio. E se me convenceres de que agora minto, então terás direito de dizer bem alto que não há sapiência em minhas profecias. Foi o pega pra capar. Confusão, bate-boca, estourou aquela briga. Édipo gritava com Tiresias, Tiresias reclamava, aparecia gente de todo lado falando um monte de coisa. Édipo acusou Tiresias e acusou o Creonte que trouxe Tiresias de terem um conluio para tirá-lo do poder. Vocês sabem, né? Todo rei, todo manda-chuva, ele nunca é o culpado dos problemas. O culpado é sempre os outros. Ele sempre acha que os outros estão falando mal para tirá-lo do poder. É a tragédia de todo governante. O cara se abraça ao poder e morre abraçado com ele. No meio da balbúrdia, me aparece Jocasta. Que é isso, gente? Que gritaria é essa? Eu tava lá assistindo minha novela, não dá para terminar porque vocês estão discutindo aqui. O que é? Jogo de futebol agora? Édipo contou o que se passava. E Jocasta tentou tranquilizar o marido da pior maneira possível. Ela dizia para ele assim: não liga pra isso, Édipo. Você não sabe como são esses adivinhos, esses oráculos. De vez em quando eles acertam, de vez em quando erram. E você vai ficar preocupada com eles? Olha, pega o meu exemplo, ela diz. Quando eu casei com o antigo rei, um dia a gente foi lá no oráculo e você acredita que o oráculo disse que o nosso filho ia matar o rei e ia casar comigo? Você acredita nisso? Olha o que aconteceu. O rei Laios morreu na estrada, mas não foi pro nosso filho. Morreu pra um ladrão qualquer. E eu acabei casando com você e não com meu filho. Não esquenta com isso. Falou tudo isso para tranquilizar Édipo. Só que Édipo começou a montar o quebra-cabeça. Ele tinha matado aquele velho na estrada. Quando ele chegou em Tebas, ele viu o luto dos cidadãos que choravam pelo rei que tinha acabado de morrer. E o rei era Laios. Começou a cair a ficha. Jocasta, conforme falava, ia deixando Édipo mais e mais preocupado, porque ela foi explicando detalhes, por exemplo, de como eles tiveram um filho há muito tempo atrás e o abandonaram e feriram os seus pés para que ele não andasse. E Édipo olhava para o próprio pé com a cicatriz. Ele passou a interrogar a rainha angustiadamente. Quando e onde Laios morreu? Como é que ele era? Quantos anos ele tinha? O que você sabe? Quantos eram os companheiros que o acompanhavam? A conclusão se tornava cada vez mais clara. Zeus poderoso, que fazes de mim agora?
Édipo agora queria interrogar o criado que tinha sobrevivido quando ele atacou a comitiva na estrada. Lembra que teve um cara que sobreviveu, saiu correndo? Édipo queria ir atrás dele. Jocasta disse que seria meio difícil, porque se criado numa decisão inexplicável para ela, ele deixou a cidade logo após ela se casar com Édipo. Parece que ele olhou para Édipo assustado e simplesmente saiu da cidade e não disse nada para ninguém. Enquanto os dois conversavam, a essa altura, Jocasta também já estava tomando ciência do que tinha ocorrido. Me aparece um mensageiro de Corinto para botar mais fogo na lenha. Ele trazia a Édipo uma boa notícia e uma má notícia. Ai, meu Deus do céu, da última vez que vieram com má notícia foi uma bomba. Lá vai, vamos lá, meu amigo, o que você tem a dizer? É o seguinte, senhor Édipo. A má notícia, eu lamento ter que te informar isso, eu não queria fazer isso, mas assim, alguém tem que fazê-lo. O rei Pólibo, seu pai, acaba de morrer. Estranhamente, Édipo não ficou triste. Édipo se sentiu aliviado. E essa era a boa notícia. Porque se o rei Pólibo, que ele achava que era o seu pai, tinha morrido, não era por causa dele. Então ele não tinha matado o seu pai. Ao invés de ficar triste com a morte de seu pai, ele se sentiu aliviado. Ufa, me livrei da profecia. Por um momento, Édipo e Jocasta se agarraram a essa convicção como um náufrago que se agarra a uma tábua que vai afundar. O mensageiro de Corinto ouviu a conversa entre Édipo e Jocasta. Ele se intrometeu para revelar a verdade que nenhum dos dois queria ouvir. Senhor Édipo, você não vai poder assumir o trono de Corinto. Por que não? Porque Pólibo não era o seu pai. Como esse mensageiro sabia? Sabe como? É que esse mensageiro não era outro senão aquele camponês que tinha recebido do criado de Laios Édipo bebê e tinha entregado Édipo ao rei Pólibo. Esse mensageiro era aquele camponês que aceitou Édipo no monte Cíteron e o entregou ao rei de Corinto. Só ele poderia saber a verdade, e ele sabia, e agora tinha contado para Édipo. Édipo
precisava de qualquer maneira encontrar o criado que deveria tê-lo matado a mando de Laios. Por uma coincidência fantástica, ou como acreditariam os moradores da polis, pela intervenção dos deuses, o criado que sobreviveu ao ataque de Laios na estrada e que saiu correndo era o mesmo homem que tinha recebido Édipo, bebê de Laios. Ele era aquele fiel criado para quem Laios tinha entregue o bebê Édipo com a missão de abandoná-lo. Homem este que entregou por sua vez Édipo ao camponês que estava na sua frente para que ele fosse criado pelo rei de Corinto. O mundo é uma grande piada para os homens, uma piada macabra, é ou não é? Nesse ponto, Jocasta já tinha entendido tudo. E ela começou a implorar a Édipo que não investigasse mais. Eu não quero mais saber a verdade, pelo amor de Deus. Vamos esquecer isso, vamos enterrar isso e vamos seguir nossa vida. E aí o criado apareceu. A testemunha ocular do crime. Visivelmente nervoso, se esquivando de todas as perguntas o quanto podia. Édipo insistia. Édipo pressionava. Édipo apertava, até que ele revelou a verdade. Você, Édipo, foi você que matou o velho na estrada. E aquele velho era Laios. E sim, eu o abandonei. Eu o recebi de Laios para abandoná-lo em Cíteron, mas não o fiz. Eu o entreguei a esse camponês que está ao nosso lado e ele ao rei Pólipo. Édipo estava perdido. A profecia tinha se cumprido. Édipo matou seu pai. Édipo casou com a sua mãe. Édipo teve filhos com a sua própria mãe. Em desesperança, ele declara: ai de mim, ai de mim. As dúvidas se desfazem. Ah, luz do sol, queiram os deuses que essa seja a derradeira vez que te contemplo. Hoje tornou-se claro a todos que eu não poderia nascer de quem nasci, nem viver com quem vivo, e, mais ainda, assassinei quem não devia. Jocasta foi aos seus aposentos. O desespero irracional tomou conta do seu coração. Ela entrou no seu quarto gritando, berrando, gritando por Laios. E se lembrando do dia que tinha dado à luz àquela malfadada criança com quem se casou. Num canto viu uma corda. Não pensou duas vezes. Se amarrou à corda em desespero e se pendurou, morrendo asfixiada. Édipo correu atrás dela.
mas encontrou a esposa barra mãe já morta enforcada. Jocasta usava broches de ouro para prender a sua roupa. Édipo não teve dúvidas. Tirou esses broches e furou os próprios olhos com eles. Olhos imprestáveis, olhos incapazes de ver a verdade. Eu sempre, desde que nasci, tive esses olhos, e esses olhos não servem para nada. É melhor que eles sejam furados. E assim ele fez. Dos seus olhos corria o sangue, manchando sua barba e suas roupas. Nesse estado, Édipo saiu do seu palácio e deu de frente com os cidadãos de Tebas que contemplavam a terrível cena. Imaginem, senhores, em pleno teatro grego, a emoção do público contemplando essa imagem, levando lágrimas aos olhos de uns, ira e fúria ao coração de outros. O público assistia comovido o rei com os olhos furados. Édipo não se matou. Simplesmente para não ter a vergonha de ter que encarar Laios e Jocasta no Hades. Ele se cegou para que não precisasse olhar para os cidadãos da sua cidade e para que não precisasse contemplar os filhos oriundos da sua tragédia, ou melhor, frutos da sua tragédia. Ele se arrependeu de ter nascido e disse: Ah, Cíteron, por que tu me acolheste um dia? Por que não me mataste? Assim eu não teria jamais mostrado aos homens todos quem eu sou. Ah, Pólibo e Corinto. Ah, palácio antigo que já chamei de casa de meus pais. Que nódoas maculam hoje aquele que vos parecia outrora bom e tantos males ocultava. Pois hoje sou um criminoso, um ser gerado por criminosos, como todos podem ver. É interessante, não? A referência que ele faz à visão. Todos puderam ver, menos ele. Creonte se aproximou de Édipo arrasado e ouviu do rei os seus últimos desejos. Ele queria que Creonte sepultasse Jocasta, que cuidasse das suas filhas e que o conduzisse para longe, para o exílio, porque Édipo deixaria Tebas e iria para um lugar onde não precisasse encarar ninguém. E Creonte
se mostrou disposto a conceder esses desejos com a anuência dos deuses. A história de Édipo expõe vários dados a respeito da mentalidade grega. Ela já foi estudada sob diversos aspectos. Eu poderia destacar, por exemplo, a crença que muitos gregos tinham de que era impossível evitar o seu próprio destino. Os deuses moldam o destino de cada homem e por mais esforço que você faça, não dá para escapar disso. Mesmo quando você pensa que está fugindo do seu destino, como Édipo fugiu de Corinto, você na verdade se aproxima dele. E o simples fato de conhecer o seu destino provoca ações que encaminharão a sua concretização. Será que se Édipo não tivesse ido a Delfos, ele teria ido para Tebas? Mas estava no seu destino procurar a verdade. Estava no seu destino ouvir a profecia de Delfos. E ir para Tebas precisamente por causa dela. Os gregos registram a existência de deusas chamadas Moiras, que simbolizavam justamente o inevitável destino e a impotência humana perante a fortuna, perante o futuro. Essas moiras, elas fazem até uma metáfora da tecelagem, porque eles dizem assim: Cloto é a moça que, quando você nascia, ela tecia o fio da sua vida. Ou seja, ela descrevia como a sua vida seria, de cabo a rabo. Lácoesis media o comprimento do fio tecido por Cloto para determinar quando começaria e quando terminaria. E Atropos trazia a morte, cortava o fio. Essa impotência tinha muito a ver com a maneira como os cidadãos se sentiam na polis. Como nós vimos na aula passada, a polis, ela não reconhecia muito a liberdade dos cidadãos. Ela gostava mesmo é de se impor aos indivíduos, de impor, digamos, uma segunda pele às pessoas, que respondia, obviamente, aos interesses da polis. Portanto, a história de Édipo não conseguindo escapar ao seu próprio destino é uma metáfora dos cidadãos que não conseguem escapar do controle social da polis. A fatalidade da vida da polis
se traduz na fatalidade da própria ordem cósmica, que determina que cada um de nós tem um destino e não adianta querer correr dele. Quando você acha que você está correndo dele, acontece o que aconteceu com Édipo. Você está se aproximando dele. Com base nisso, com base nessa percepção de falta de liberdade, poderíamos fazer a seguinte pergunta: se Édipo fez aquilo que ele só poderia ter feito, ou seja, se no fundo Édipo não tomou nenhuma decisão, ele simplesmente descreveu o caminho do seu próprio destino, com base no que ele foi punido? Qual é a base moral da sua punição? Como assim, professor? Não entendi. Qual é o dilema? O dilema é o seguinte. Vamos lá. Vamos pensar no nosso sistema legal. Qual é a raiz moral das punições que a gente aplica a alguém? É a vontade, não é? É a vontade. Por que a gente joga pessoas na cadeia? Porque no fundo a gente diz que elas poderiam ter agido diferentemente do que agiram. Seja com intenção ou seja por negligência. Nós acreditamos que os indivíduos são livres e por isso jogamos gente na cadeia. Porque sendo livres, eles poderiam escolher não matar, não roubar. E se eles ainda assim fizeram, eles devem ser penalizados. Essa é a lógica do nosso sistema legal. Bom, no caso aqui, Édipo não tinha liberdade. Édipo agiu da única maneira que poderia ter agido. Se alguém tinha que ser culpado segundo a nossa lógica, era aqui Cloto, que escreveu o seu destino, que teceu o seu destino. É ou não é? Ainda assim, ele foi punido. Por quê? Porque a base da punição, para eles, era a crença nos deuses. Veja que coisa interessante. Você punia alguém não porque você acreditasse que aquele alguém tinha tido escolha. Você o punia para proteger a comunidade da ira dos deuses. Tebas estava amaldiçoada porque Édipo não tinha sido punido. Era irrelevante se ele queria ou não ter matado o pai. Para os deuses, não havia individualização da conduta e da pena. E a comunidade pagava pelos crimes dos indivíduos. Quando os indivíduos não eram punidos, os deuses responsabilizavam a comunidade inteira. Então a comunidade precisava punir os infratores não por crer que eles fossem livres para agir diferentemente, mas simplesmente para dar uma satisfação aos deuses. A comunidade precisava punir o infrator
para mostrar aos deuses que ela não era cúmplice do infrator. Interessante, não? Muitas outras coisas poderiam ser ditas. A gente poderia conversar, por exemplo, sobre o simbolismo de Tiresias, um homem cego, mas conhecedor da verdade, enquanto Édipo, que enxergava, não enxergava a verdade. A peça brinca com essa dualidade o tempo todo. Quer dizer, o homem que enxerga não está vendo, e o homem que não enxerga está vendo. Como quem dissesse: a verdade não depende dos nossos sentidos. Ou a verdade não é uma busca experimental, é um dom dos deuses. Enfim, muitas dessas coisas poderiam ser discutidas. Mas eu vou deixar essa discussão para vocês. Se quiserem comentar, fiquem à vontade. Tá bom? E é isso. Com isso, terminamos mais uma boa aula. Ok? É isso aí, minha gente. Mais uma vez, eu renovo aquele pedido. Caso vocês tenham gostado da aula, contribuam com o canal. A sua ajuda é muito importante. Certo? Muito obrigado a todos vocês que assistiram essa aula e a gente se vê na próxima sexta. Tchau!